Será que o bear market já acabou? Será que paramos de sofrer e agora o Bitcoin vai voltar a subir e incrivelmente vai bater o all-time high? Vamos tentar responder essa pergunta, mas eu queria responder de uma forma diferente, fazendo você pensar nos seus investimentos, que é isso que importa no final das contas. Talvez você aí desse lado esteja tomando algumas decisões erradas, e aí eu vou te mostrar quais são as decisões certas que você tem que tomar neste exato momento para não perder rendimentos quando o Bitcoin vai voltar a subir, quando ele voltar a subir, porque ele vai voltar a subir. Isso é bem óbvio a partir de tudo que a gente já sabe neste momento. Já tivemos institucionais entrando, ETFs, Bitcoin Treasury Companies no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Enfim, muitos e muitos motivos para que a adoção do Bitcoin seja cada vez maior. E aí eu vou fazer uma comparação que não é necessariamente baseada nos gráficos em si, mas é uma comparação baseada em projeções futuras, que é o que importa. Bom, primeiro, estou aqui no gráfico do Bitcoin, deixa eu mudar para o diário, que fica um pouco melhor para a gente ver. Gráfico do Bitcoin na OKX, eu tenho aqui traçado Fibonacci, retração de Fibonacci, tá? Do topo histórico, que é 126.675, até o fundo atual do movimento, que é 59.893. Foi até aqui que a gente chegou. E estamos em uma zona, aparentemente, né? Aparentemente porque ainda nesse movimento não foi concluído, mas uma zona aparentemente de consolidação. Já estamos nessa consolidação, ó, a gente bateu os 60 no dia 6 de fevereiro. Então já fazem aqui 14 dias, 2 semanas, que a gente está nessa faixa de preço aqui, tá? Por que eu estou abrindo aqui o gráfico? Porque a gente tem uma próxima resistência, se a gente continuar esse movimento de queda, que é aqui na casa dos 53 mil dólares. E por que eu considero isso uma resistência? Porque aqui, ó, se a gente voltar no tempo, deixa eu até dar um zoom maior para vocês verem, se a gente voltar no tempo, a gente respeitou essa resistência aqui por um bom tempo, dos 53, passamos dela, viemos testar uma, duas, três vezes antes da gente finalmente subir e ir lá para os 109, 108, 109 mil dólares, tá? Então, é sim uma resistência, a gente testou ela várias vezes e projetando ela para cá, ela ficaria exatamente nessa linha amarela aqui, tá? Eu acho que o Bitcoin vai chegar aqui, não faço a menor ideia, pode ser que sim, pode ser que não. O mercado está muito, 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 muito imprevisível, tá? Fato é que quando a gente bateu aqui no 59, 60, isso aqui durou alguns minutos, né? O que isso representa? Muitas ordens de compra nessa região. Ou seja, bateu ali, já começou a subir com força na hora, no mesmo minuto, quer dizer que foi pegando as ordens que tinha ali, de que já estavam setadas dentro das corretoras, e foi o preço do Bitcoin foi subindo novamente, tá? Eu não vou nem arriscar fazer nenhuma previsão neste momento, porque o mercado está totalmente lateral entre, digamos aqui, 72 e 65, tá? Se a gente for olhar no passado, eu não sei se existem, talvez aqui, ó, teve um toquezinho aqui, uma resistência, a gente pode sim considerar, vamos ver se faz sentido isso daqui que eu tô pensando ao vivo aqui com vocês agora, tá? Uma terceira linha aqui, ó, tudo bem que ele não ficou muito tempo aqui em cima, mas ó, teve uns toques aqui onde ele respeitou, demorou para passar, né, demorou de novo, ficou um pouquinho acima e voltou, enfim, outro toque aqui. Eu acho que essa casa do 65 pode ser sim uma resistência interessante para a gente ficar de olho, tá? Eu vou deixar esta daqui um pouco mais fina, só por questões de... Não é uma resistência tão grande, né? Mas é uma resistência secundária, digamos assim, que aqui está respeitando a princípio, né? Deu essa furada, voltou rapidamente e estamos aqui nessa pequena zona de consolidação, tá? Só para lembrar, nesta zona de consolidação gigante, quanto tempo a gente ficou? Daqui até aqui, a gente furar e ir embora, 254 dias. Quase um ano, tá bom? Nessa zona de consolidação. E aqui, tudo bem que é uma zona menor, um range de preço menor, mas estamos a 15 dias por enquanto, tá? Quer dizer que a gente vai ficar 250 e poucos dias consolidando? Não, não quer dizer nada, tá? É simplesmente uma observação. Eu sempre falo isso, o mercado é normalmente lateral durante 70% do tempo. E aí eu tô falando de todos os mercados, não só o mercado de cripto, tá? Mas agora vamos fazer a comparação do que eu queria mostrar para vocês e explicar por que você não deve vender os seus ativos e sim continuar aportando sempre que você puder. Eu vou aqui agora fazer um gráfico novo com base nas 7 magníficas, tá? Então eu vou usar o gráfico mensal porque elas vêm lá de trás, né? Vamos começar pela Apple, que é uma das minhas preferidas, digamos assim, das 7 magníficas, tá? O gráfico da Apple é nitidamente um gráfico de alta há bastante tempo, tá? Desde 1981
Quando ela foi lançada, a 16 centavos, hoje ela está a 264 dólares. Se eu vier aqui nesse botão de comparação, eu posso colocar, por exemplo, as outras 7 magníficas, né? Vamos fazer isso então. Google, Meta. Opa, acho que eu coloquei errado. Não, coloquei certo. Meta, Nvidia, Microsoft. Estou pegando todas da Nasdaq para ficar com a mesma base de comparação, tá? Tesla e a última, a Amazon. Então, Nasdaq também, tá? Eu vou alterar este gráfico para o gráfico de escala logarítmica, simplesmente porque algumas aqui, por exemplo, Nvidia, ela subiu de uma forma bizarra. Então o gráfico não vai ficar comparável, tá? Se eu colocar todos numa escala logarítmica, ele vai fazer um pouco mais de sentido. E olha que bonito que ficou. Então se a gente pegar aqui desde o começo, tá, da Apple, 1980, 81 por ali, a gente vai vendo o lançamento de outras ações, né? Qual que é essa daqui, azulzinha? Essa azulzinha é Microsoft. Então, Microsoft vem aqui, ó, em 86. Depois a gente tem esta amarela. Qual que é a amarela aqui? É a Amazon. Essa daqui, ó. A Amazon entra em 97. Nvidia aqui em 99. Depois temos Google aqui nos anos 2004. E, finalmente, Tesla aqui em 2010. Ah, e tem mais uma aqui, ó, a verdinha, que é a Meta, que entrou em 2012, tá? Perceba que todas elas, né, sem exceção, têm um gráfico exponencial para cima desde o seu lançamento, tá? Obviamente, com muitos drawdowns no meio do caminho, quedas e subidas, mas estão todas apontando para cima há quase 40 anos desde o primeiro lançamento delas, né, que foi da Apple, mas todas elas apontando para cima. Agora, olha que legal, se eu adicionar aqui o gráfico do Bitcoin, também em escala logarítmica, ele tem mais ou menos o mesmo fluxo, né, de lançamento aqui em 2009, quando o Bitcoin ficou finalmente disponível para o público e, cara, mais ou menos a mesma subida, obviamente muito mais exponencial, né? Não dá para comparar na mesma escala, porque o preço do Bitcoin é 67 mil dólares hoje e as ações estão ali, né? A maior delas, já esqueci qual que é a verde, é a ação da Meta, que está 600 dólares, tá? É a mais cara aqui entre elas. E o preço da ação não quer dizer absolutamente nada, tá? Talvez pode ser um tópico para outro vídeo, se vocês acharem que faz interesse, deixa aqui nos comentários, tá? Então, eu quero comparar simplesmente fluxo do gráfico ao longo do tempo. Esse aqui é o meu objetivo desse vídeo. E todos eles, ó, apontando para cima, obviamente, com drawdowns, como eu já falei para vocês. E o que isso significa, então? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque você tem que esperar o tempo passar. Só isso, cara. Você tem que investir o que você pode investir, e eu já falei disso em outros vídeos, via DCA, que é hoje a melhor das soluções que a gente tem para investimento. Se você puder fazer diariamente, melhor ainda. Mas se não, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não é o ideal, né? As estatísticas mostram que uma vez por semana já está de bom tamanho em relação a todos os dias. Mas se você quiser ser um pouquinho mais preciosista, você pode fazer isso todos os dias. Não é a melhor forma de investimento, e a melhor forma de investimento você nunca vai acertar, com raríssimas exceções, que é a Lump Sum Investment, onde você pega uma tonelada de dinheiro, tudo que você tem, e bota em um ativo de uma vez só. Como é o caso desse cara aqui, que comprou Bitcoin em 2011, continuou fazendo aportes desde 2011 e hoje vendeu 1,3 bilhões de dólares. Essa notícia é em 2025, tá? Ele fez outros investimentos ao longo do tempo, se eu não me engano, tá? Tem até o nome do cara aqui, ó, Owen Gundon. Ele vendeu todos os Bitcoins dele, que valiam 1,3 bilhões de dólares. São 11 mil Bitcoins. Esse cara provavelmente comprou a maior parte desses 10 mil Bitcoins lá em 2011. É uma coisa que você não tem mais a possibilidade de fazer. Você até tem como fazer, mas você vai ter que colocar uma porrada de dinheiro em uma porrada de ativos, de criptos, altcoins, para saber qual deles vai performar melhor ao longo dos próximos anos. E convenhamos, isso não é nada prático e você não vai fazer isso. Então, estratégias como a desse cara dificilmente vão existir novamente na nossa história. Pode ser que exista uma nova classe de ativos que a gente ainda desconheça, como foram as criptos, e se isso acontecer, manda bala, coloca uma grana lá e vê o que dá. Mas provavelmente a gente não vai ver isso, então faça o seu DCA e segure ele. E agora chega a parte mais importante do vídeo. Eu já mostrei esse estudo aqui várias vezes, em vários vídeos meus. Tem gente que não entendeu o estudo e veio tentar questionar. Esse aqui é um estudo feito pela JP Morgan, pela Asset da JP Morgan.
eles encomendaram esse estudo aqui e ele está representado por um gráfico que eu vou descrever aqui para vocês agora. O link do estudo vai ficar aqui na descrição para quem quiser ler ele na íntegra, tá? Mas o estudo chama The Cost of Time in the Market. O que isso significa? Significa que você ficar tentando acertar o topo e o fundo do mercado vai fazer com que você perca 50% do valor do seu investimento daqui a 20 anos. Isso ficando fora do mercado só 10 dias. Essa história de vou ficar com caixa para quando o Bitcoin cair mais, isso é errado. E o estudo fala exatamente isso. Se a pessoa que investiu em todos os dias, ou seja, teve dinheiro investido no mercado, não vendeu de janeiro de 2003 a dezembro de 2022, e ele está fazendo esse cálculo aqui com base no S&P 500, tá? Essa pessoa que investiu $10 mil tem hoje 64.844. Isso em 2022, desde janeiro de 2003. Ou seja, são 20 anos, tá? A pessoa que ficou 10 dias fora do mercado, no mesmo período, 20 anos, chegou no final com $29 mil só, que é menos da metade de quem ficou dentro do mercado o tempo todo. É simples assim. Ah, mas aí eu tô vendo meu patrimônio derreter. Tá, faz parte ver o patrimônio derreter. Isso aconteceu no S&P 500 várias vezes. Você não pode ser mão de alface e você tem que sempre ficar dentro do mercado. Salvo se você investiu nos ativos errados. Rebalanceamento de carteira é necessário e eu posso falar disso em outro vídeo se vocês quiserem. Rebalanceamento não é vender os seus ativos esperando ele cair mais para você recomprar lá embaixo. Isso não existe. E aqui embaixo ele fala exatamente tudo isso, tá? Então a pessoa que investiu todos os dias teve esse portfólio, um retorno anual de perto de 10% no S&P 500, que é uma máquina de fazer dinheiro. A pessoa que ficou 10 dias de fora, que são os 10 melhores dias, né, nesses 20 anos, teve menos da metade, um retorno anual de 5,6% ao longo desses 20 anos, tá? E ele fala quais foram os melhores dias do mercado, né? São 10 melhores dias. Ele fala aqui, ó, foram esses dias os 10 melhores dias do mercado. E como são esses 10 melhores dias do mercado? Percebe que aqui, 2008, bolha imobiliária americana. 2020, Covid. Olha, duas crises aqui já no meio. 2009, continuação do crash do mercado americano. 2008, 2009, 2008, 2020, Covid. Ou seja, todos os melhores dias do mercado, ele só não considera 2009 porque já tinha passado um tempo, né? Mas ele fala que 7 dos 10 melhores dias de valorização do mercado aconteceram durante bear markets. Ou seja, quando o mercado está horrível, são as melhores valorizações e você está aí tentando achar o fundo do mercado. Antes de eu continuar e fazer a conclusão do vídeo, lembrando que a promoção do cartão da EtherFi ainda está valendo até o final de fevereiro, tá? Você tem mais 10 dias. Se você pedir o cartão da EtherFi com o meu link, que está aqui na descrição, e tem que ser com o meu link, você gastando $100 em restaurantes, comida, supermercado, esse tipo de coisa, você ganha automaticamente R$100 e mais um cashback de 15% sobre este valor. Ou seja, você vai gastar um pouquinho mais de $100 ali para ganhar quase 200, tá? Você vai ganhar quase R$200, tá? Então você vai gastar cento e poucos dólares e vai ganhar R$200. Só vale com o meu link que está na descrição. Eu já tenho um vídeo exclusivo da EtherFi aqui no meu canal. Dá uma olhadinha, tá na playlist de cartões cripto, beleza? Só para concluir esse estudo aqui, e de novo, o link está aqui embaixo. O que acontece? Por que tem essa diferença tão grande, né? Se você for ver estes dias aqui, ó, um dia só ele subiu 12% em um dia. Uma semana depois ele subiu 11% durante o crash americano, da bolha imobiliária americana. Cara, muitas pessoas estavam com medo neste momento. O cara que ficou, ele pegou isso aqui, ele recuperou o dinheiro dele que tinha caído. A pessoa que foi entrar depois disso não vai ter essa valorização, não vai ter pego esse timing específico. Por que eu falo de talvez tentar fazer DCA todo dia? Apesar de não ser tão prático, tentar fazer DCA todo dia. Porque você percebe que, apesar de ter algumas semanas aqui de diferença, você não sabe qual que vai ser o dia que vai acontecer essa subida incrível. Você não sabe nem o horário. E não dá para ser louco de fazer um DCA 3 vezes por dia. Eu acho que isso também já é demais, né? Talvez você não fique com 50% de diferença, porque você vai estar investido todo dia, mas, sei lá, fazendo DCA 2 vezes por semana, ou uma vez por semana, talvez você não consiga maximizar todos os lucros, mas você não vai perder tanto assim. E para você não ficar louco tentando fazer o DCA na mão todos os dias, eu tenho uma solução muito boa para você. Então você vai abrir conta na OKEx com o meu link que está aqui na descrição. Vai aparecer essa telinha aqui para você. Lembra que eu estou em corretora, tá? Se você quiser ir no Simples, você também pode ir, mas a função da corretora é mais legal. É a mesma coisa, tá? Só para você
seguir o mesmo caminho que eu. Aqui embaixo, ó, tá vendo que tem compra e venda, você vem compra e venda, escolhe o ativo que você quer fazer DCA, então você vai fazer Bitcoin, por exemplo, tá? Se eu tivesse reais aqui, eu pagaria com reais, eu posso pagar com o USDT, que é o saldo que está aqui. Aqui em cima é o segredo, ó. Em vez de uma vez, eu coloco diária, ponto. E eu coloco, ó, 10 USDTs por dia. Ele vai comprar todos os dias 10 dólares de USDT para mim, automaticamente dentro da OKEx, que é a melhor corretora do mundo. É isso. Não sejam mão de alface, façam um DCA bonitinho, saiba como montar uma carteira de cripto. Se você não sabe fazer isso, tem o meu curso aqui embaixo e em breve vai ter uma novidade absurda para vocês. Não fique inventando moda de esperar o mercado cair para comprar. A hora de comprar é sempre agora. Se é bear market, se não é, você já sabe, você viu, os melhores dias de valorização são durante bear markets, beleza? Por hoje é só, um abraço.